Olá, meus amigos e minhas amigas, vereadores e vereadoras do Brasil. Nós estamos aqui iniciando um novo ciclo da UVB, começando o circuito web UVB de capacitação legislativa. UVB Web, a gente tem chamado. São vídeos que nós vamos apresentar ao longo desta semana, onde nós vamos aí trocar ideias com os nossos painelistas, nossos palestrantes, professores, advogados, pessoas especialistas em fazer o melhor para o nosso mandato, pela nossa gestão nas câmaras de vereadores e, acima de tudo, para dar maior resultado a cada cidadão e cada cidadã brasileira. A UVB cumpre o seu papel. A UVB cumpre o seu papel na medida em que continua capacitando seus agentes políticos, continua representando os homens e mulheres desse país. Nós temos feito, ao longo das últimas semanas, algumas lives com posicionamentos sobre vários temas de interesse do Legislativo Municipal brasileiro. Nós buscamos parcerias com outras entidades também para fazer lives e vamos continuar fazendo essas conversas ao vivo e depois deixamos nas nossas redes sociais. Mas hoje nós iniciamos um novo ciclo, um ciclo de fazer com que os nossos parceiros apresentem através de vídeos, palestras, ensinamentos, conhecimento, para que nós consigamos manter a nossa atividade legislativa em tempos de Covid-19. A União dos Vereadores do Brasil, uma entidade que representa, sim, todos os vereadores e vereadoras desse país, representa as câmaras de vereadores. Nós estamos aí trabalhando cada vez mais para unificar as entidades estaduais com a entidade nacional, buscando sempre o objetivo maior, que é o fortalecimento do poder legislativo municipal. Nós precisamos que cada vereador e cada vereadora entenda esse momento que é difícil para a população brasileira. Agora é defesa da saúde. Nesse momento nós estamos com todas as atividades das câmaras de vereadores preservando a saúde, preservando a vida das pessoas. Mas logo aí na frente, outros desafios virão para as câmaras de vereadores. E entre eles, a questão social e econômica dos municípios. A arrecadação vai cair, os recursos dos municípios vão ficar escassos e nós vamos ter que dar a nossa contribuição também, como homens e mulheres dentro do parlamento, para pensar um novo país, um novo município, um novo estado a partir da Covid-19. É extremamente importante nós termos essa consciência. É extremamente importante nós termos esse pensamento de que cada vez mais é importante o parlamento municipal por ser o representante legítimo da sociedade. A democracia que nós vivemos no nosso Brasil, uma democracia representativa, é feita nos municípios através das câmaras municipais de vereadores. E esta representação nós temos que mostrar, nós temos que dar o resultado para a sociedade que tanto espera dos políticos, que tanto acredita que é através da política que possa se mudar para a vida melhor das pessoas. E nós temos essa convicção. A UVB tem essa convicção. Os vereadores e vereadoras que participam das atividades da UVB têm essa convicção e têm feito em cada Câmara do Brasil a diferença nos seus mandatos e dando, sim, este resultado para a sua sociedade. Precisamos, então, buscar. E você sabe muito bem que a UVB ela tem feito ao longo dos últimos anos, como uma fonte, inclusive, de renda, os cursos de capacitação, os nossos encontros nacionais, os nossos congressos, as nossas marchas de vereadores. Nós não exigimos dos vereadores ou das câmaras de vereadores a filiação na entidade maior. Nós queremos
que as câmaras se filiem antes nas entidades estaduais para fortalecer lá na base o poder legislativo. Mas nós temos a obrigação, sempre foi essa, de fazer com que o vereador buscasse conhecimento, se qualificasse e cada vez mais tivesse essa vontade de representar a sociedade no parlamento municipal. Nós não podemos esquecer que nós somos membros de um poder, do poder legislativo municipal. Esse poder que faz parte da vida de cada cidadão e cada cidadã brasileira. Por isso, quando nós lançamos o circuito web, o VB Web de capacitação legislativa, nós continuamos a nossa missão. Nós continuamos a nossa missão de fazer cada vez mais os homens e mulheres que fazem parte das ações da UVB saírem melhor do que entraram. E agora, nesse momento de pandemia, que nós não conseguimos fazer os encontros presenciais, nós estamos optando gratuitamente apresentar palestras, painéis, discussões sobre as questões que envolvem o nosso mandato, envolvem as eleições, envolve, sobretudo, a sociedade brasileira. Nós teremos e começamos hoje com nomes que já são consagrados na UVB. Nós teremos o nosso primeiro palestrante. Daqui a pouco, às 20h20, o doutor Danilo Falcão. Tem sido um parceiro da UVB e vai falar com os vereadores, mais uma vez, através do vídeo, das suas experiências, do seu conhecimento e levar a cada homem e cada mulher do parlamento esse conhecimento, sobretudo as mesas diretoras das câmaras municipais, as ações que nós podemos e devemos fazer e o que não devemos fazer também nas câmaras municipais. Nós teremos também o doutor Luiz Fernando Pires Machado, professor, vem da Interleges, é mestrado, é doutorado já também, e tem um conhecimento vasto, e ele vem nos dar, com a sua contribuição, também o conhecimento, levar para cada vereador, através da sua mensagem, esse dinamismo que é a Câmara Municipal de Vereadores, o exercício do Legislativo Municipal, o exercício da vereança, o exercício do ato de fiscalizar, de legislar dentro dos nossos municípios brasileiros. Nós também vamos discutir muito a questão da comunicação, extremamente importante, e aí nós vamos trazer dois mestres da comunicação, o Adriano Mazarino, que vocês conhecem muito bem, porque vários encontros da UVB, várias marchas, o Mazarino já se fez presente e vai estar de novo aqui, dando a sua contribuição através do vídeo que ele vai apresentar. Mesma coisa, nós teremos o Silomar Garcia Silveira, que é o nosso presidente da União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul e também ele é advogado, consultor de muitos anos, tem ajudado muito ao UVB, sempre que nós chamamos o Silomar ele está presente e vai dar uma aula aqui também para nós sobre as questões do mandato do vereador, das questões que é fundamental para a gente não esquecer. E mais, para aqueles que querem ser candidatos a vereador, para conhecer um pouco quais são as funções, qual é o nosso trabalho como vereador e como vereadora. Então, nós teremos o Silomar também uma grande aula que vai nos apresentar e ficamos muito felizes quando nós convidamos um presidente de uma entidade estadual e um parceiro como é o Silomar de fazer presente. Também vamos ter o Paulo Alves, que é de Brasília, é do Tribunal Superior Eleitoral, é professor e tem um conhecimento enorme na questão eleitoral. É um membro do Poder Executivo, do Poder Judiciário, ele trabalha lá no TSE e vai nos dar uma contribuição muito grande, professor Paulo, que eu quero agradecer muito a presença dele, a cordialidade dele, pelos ensinamentos que ele vem nos apresentar. Com certeza vai somar muito também nesse momento de pandemia, de eleição, de mandatos, de como fazer e como nós precisamos agora nos portar diante
desse momento de indefinições, inclusive indefinições das eleições 2020. Também nós teremos uma figura que é nosso amigo, que vem do Poder Judiciário também, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, é vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, o Dr. Erval Sampaio, conhecido já nosso, parceiro, amigo dos vereadores do Brasil, sempre batendo na tecla que o vereador tem que se valorizar cada vez mais. E ele vem falar sobre condutas vedadas nesse período pré-eleição. Vem falar e vem dar o seu testemunho, ele que também já foi juiz eleitoral e precisa aí estar sempre vigilante nas ações do Poder Executivo, Legislativo, e o Judiciário tem esse papel fundamental. O Dr. Erval vem apresentar também a sua palestra, sua contribuição mais uma vez para com a OVB, da qual nós queremos mais uma vez agradecer. Também teremos um craque na comunicação de muitos anos, com 22 livros já publicados, professor Carlos Manhanelli, que vem de São Paulo. Já participou várias ações da OVB e sempre que nós convidamos, o Manhanelli está à disposição. O Manhanelli é um mestre em comunicação. Tem uma história fantástica em assessoria de candidaturas, de vitórias de eleições e vem também apresentar conosco instruções, dicas para as eleições, extremamente importante e nos qualifica muito esse nosso circuito com a presença do Carlos Manhanelli. Também de São Paulo vem a Bárbara Cristal, ela que vai olhar a questão fiscal, de controladoria, de transparência nos nossos mandatos, nas ações governamentais. Ela tem sido nossa parceira, muito amiga e muito companheira. Cada vez que nós solicitamos a Bárbara a sua contribuição, a Bárbara está à nossa disposição, da qual também agradeço. Então, será uma semana fantástica. Todos os dias, a partir das 20 horas, todos os dias, a partir das 8 horas da noite, nós vamos ter as palestras que estão no site da OVB, estão aqui no Facebook, no YouTube, nós vamos divulgar também. Nós vamos ter esse círculo de web, o VB Web, né? De capacitação legislativa dentro da nossa filosofia. Mas eu quero dizer para vocês também que na semana passada a UVB organizou com os presidentes das entidades estaduais, participaram 15 estados, nós fizemos uma live para tirar uma ideia dos vereadores, das entidades, das representações dos estados, dizer melhor, para fazermos uma carta dos vereadores do Brasil. A carta foi apresentada essa semana, todos os deputados federais receberam, todos os senadores, foi enviado a todos, e para os ministros do TSE. Nós sabemos que qualquer mudança do calendário eleitoral de 2020, quem vai decidir e quem pode decidir somente é o Congresso Nacional. Por isso, nós temos uma posição clara sobre dois temas, fundo eleitoral e quanto às eleições 2020. Fundo eleitoral. Nós somos contrários ao fundo eleitoral, já nos manifestamos lá em 2018, quando logo depois da eleição, quando vimos que não funciona e não iria funcionar o fundo eleitoral para o objetivo que foi. Qual era? Era nivelar todas as candidaturas iguais, com recursos públicos que iriam para as candidaturas para todas serem iguais, acabando com o recurso das doação das empresas. Era na época do mensalão, dos escândalos que deu no Brasil. Então, de uma hora para outra, se proibiu o recurso privado através de empresas, doação de empresas, e se criou uma ideia de fazer as eleições com recursos públicos. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque na lei, quem gerencia esse recurso, e agora nessa eleição, se tivermos eleição, vai ser 2 bilhões,
são os presidentes dos partidos políticos. Eles que definem, os presidentes nacionais e passando para os estaduais. São eles que definem quem vai receber e quanto vai receber o recurso público que saiu do orçamento da União para as eleições. Quer dizer, mesmo vereador do mesmo município pode ganhar 10 como pode ganhar 1. Ou, eu acredito, que ninguém vai ganhar nada. Municípios aí abaixo de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes e até 20 mil, 30 mil habitantes não vão receber R$1. A história já mostra que nós temos o fundo partidário desde 1965 e não funcionou. Nenhum município brasileiro que se conhece, pequenos e médios municípios, para receber qualquer recurso, e é 1 bilhão por ano que sai do orçamento público do federal. Também dizer que nós temos uma posição clara quanto às eleições 2020. Tivemos um aliado essa semana. Nós ouvimos uma entrevista do ministro Marco Aurélio e diz que é inviável as eleições para esse ano, na mesma linha e pensamento da UVB, qual seja, que a democracia se faz e a eleição se faz com o eleitor tendo condições de conhecer os projetos dos candidatos, conhecer das candidaturas, as plataformas de governo dos prefeitos municipais, vice-prefeitos e também o que pensam os candidatos a vereadores. Na medida em que nós vivemos uma pandemia que ainda vai aumentar muito, nós não conseguimos nos reunir com as pessoas, nós não vamos conseguir nos organizar em comícios e reuniões porque não vai poder ter aglomeração de pessoas. Nós vamos ferir a democracia porque o eleitor não vai ter condição de avaliar as candidaturas, as propostas. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que nós temos posições muito claras quanto às eleições, eu vou pegar aqui meu material, que diz o seguinte: o que nós queremos no primeiro momento? Adiamento ou cancelamento das eleições 2020. Adiamento ou cancelamento. 2. A unificação das eleições e que se leve as eleições para o ano 2020. Digo 2022. 3. Extinguir 100% o fundo eleitoral, porque ele foi criado por uma situação, mas não cumpriu a sua obrigação, ou seja, não existe. É os diretores e os presidentes dos partidos que comandam. Outra, reduzindo 50% o número do fundo eleitoral. Hoje é 1 bilhão que se passa para 500 milhões, que é muito dinheiro ainda para os presidentes dos partidos. E uma questão que me chama a atenção e que vocês, vereadores, têm que começar a pensar: o que se viu com essa pandemia? 90% das câmaras do Brasil devolveram recursos agora para os executivos para a pandemia, para as ações do Covid-19. Interessante, nos chamou a atenção. Por quê? Porque nós estamos propondo, em cima de que se viu no Brasil agora, de baixar. E aí nós apresentamos uma contrapartida. Porque as eleições 2022 precisamos reduzir os custos da Justiça, que é 8 bilhões, que vai custar essas eleições, mais o fundo eleitoral. E aí nós precisamos da nossa contrapartida. Qual é a proposta da OVB? Reduzir o orçamento das câmaras em 15% a 25% no ano 2020 e 2022, contribuindo também nós com a nossa obrigação, dando a nossa contribuição para esse processo. Então, eu desejo a todos um bom evento, um bom circuito UVB Web de capacitação legislativa. Vamos começar hoje com 2 palestras, amanhã 2, quarta-feira 1, na quinta 2 e na sexta 2. Acredito que é assim. Está no site. Vamos aproveitar e vamos aproveitar cada vez mais as ações da UVB. Um bom circuito, um bom curso a todos e agradeço mais uma vez a participação de todos.